Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 1º de julho, nós estamos recebendo com muito prazer o presidente da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, e o colega jornalista e diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, Humberto Chaludi. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais e sites com a jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Com o apoio da torcida, Brasil dá show no Maracanã e vence Espanha por 3-0. Na Folha de São Paulo, popularidade de Alckmin cai e 40% rejeitam Haddad. No Estadão, após pesquisa, a base endurece com Dilma e faz cobranças. No semanal Boc News, país em reforma. No Santa Portal, Prefeitura de Santos anuncia investimentos de 25 milhões em bairros. No G1 Santos e região, ela está humilhada. Desistiu de jovem estuprada em UTI. No portal da UOL, Brasil é tetra na Copa das Confederações. E a revista Veja traz na capa. Então é no grito? Chico. 8h07 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E a popularidade da presidente Dilma Rousseff caiu. Na verdade, despencou 27 pontos percentuais nas últimas 3 semanas, caindo de 57 para 30 pontos percentuais. E é evidente, essa queda se deve à onda de manifestações e de protestos que se espalham pelo país, como, aliás, aconteceu ontem no Rio de Janeiro, no entorno do Maracanã, enquanto o Brasil se sagrava campeão da Copa das Confederações. E no entorno, o que vimos, as cenas de violência, como sempre, confrontos entre manifestantes e policiais. Também por conta dessa onda de protestos, a presidente Dilma perdeu o favoritismo que vinha mantendo na sucessão presidencial. E a última pesquisa do Instituto Datafolha revela que Dilma Rousseff mantém ainda o primeiro lugar, mas teríamos segundo turno se a eleição para presidente da República fosse hoje. Dilma mantém 30% das intenções de voto, seguida de perto pela ex-senadora Marina Silva, do partido Rede Sustentabilidade, com 23% das intenções de voto. Em terceiro, aparece o senador mineiro Aécio Neves, candidato do PSDB, com 17% das intenções de voto. E em quarto lugar, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, com 7% das intenções de voto. Como se vê, no dia de hoje, há um rigoroso equilíbrio entre os principais candidatos e não há favoritismo por enquanto. No programa de hoje, além desses temas, nós vamos tratar de outras 2 questões fundamentais para Santos e região. A questão do transporte público, especialmente a questão tarifária, que é o pano de fundo de todo o início dessas manifestações, e também falar do trânsito em Santos, um trânsito sempre congestionado nos horários de pico, e isso em razão, certamente, do grande número de veículos em Santos, a frota de 219 mil veículos, entre carros, motos, ônibus e caminhões, para 419 mil habitantes. Uma relação que deve ser uma das maiores do Brasil, se não a do mundo, de 1,4 habitantes por veículo. Mas tudo isso nós vamos conversar com o presidente da CET daqui a pouco, assim que a Paula Paparelli nos trouxer todas as informações a respeito da previsão do tempo e do movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, a previsão para essa segunda-feira é de chuva durante todo o dia. O tempo só começa a melhorar a partir de quarta-feira. A temperatura varia entre 17 e 21 graus. E a tábua das marés. As ondas podem chegar a 1,5 metro a partir das 4 horas da tarde. Vamos agora às informações das estradas. Está em vigor a Operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta e Imigrantes para quem vai sentido capital e as pistas sul da Anchieta e Imigrantes para quem vem sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega
e Cônego Domênico Rangoni apresentam tráfego normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal no YouTube, Enfoque Jornal. Chico. São 8h10 e participe do nosso programa questionando os nossos convidados no programa de hoje. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Unisanta em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Tomé, por que tu não paras de acreditar somente no que podes tocar? Nesta quarta, dia de São Tomé, suas dúvidas o levaram ao encontro de Jesus. Tomé, o mais cético dos apóstolos, um discípulo que precisou ver Jesus para acreditar em sua ressurreição. Por favor, mande-me um sinal. Mande-me um sinal. Nesta quarta, 4 da tarde, aqui na Santa Cecília TV. Eu acredito. Toque as minhas feridas. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 1º de julho. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o presidente da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, e o colega jornalista, professor Humberto Chalub, que é diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília. Eu gostaria aqui de mandar um abraço para um telespectador, o seu José Marinho, aposentado, que mora aqui na rua Alexandre Herculano, e que é um assíduo telespectador do Jornal em Foque, e que me encontrou outro dia e me parabenizou, e a toda a equipe, pelo programa realizado sexta-feira com o desembargador Ivan Sartori, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Seu José Marinho, um grande abraço, assim como também um forte abraço ao Miguel Escandon, presidente da ONG Amigos da Água, outro também telespectador assíduo do Jornal em Foque. Muito obrigado pela audiência qualificada. Presidente Antônio Carlos Silva Gonçalves, a questão da tarifa é uma questão fundamental hoje em Santos, no país inteiro. É o pano de fundo da onda de manifestações em todo o país. Em Santos, a tarifa está R$ 2,90. O prefeito já disse que a tarifa vai permanecer R$ 2,90 por algum tempo. Não há como reduzir essa tarifa, como aconteceu em outros municípios, como, por exemplo, em Guarujá, que a tarifa foi para R$ 2,80. Bom dia, Chico. Bom dia, obrigado pela presença. Chalub, todos os amigos que nos vêm. Na verdade, não é questão de reduzir a tarifa, é questão de se aplicar a desoneração que o governo federal, ao longo desse ano, determinou em todas as tarifas de ônibus. Sim. Em janeiro foi uma desoneração de INSS e agora em junho PIS/COFINS. Então a tarifa em Santos ela foi reajustada e a partir daí, com as desonerações,
ela se manteve em 2,90, porque o valor que nós chegamos foi 2,92. E quando tem uma quebra de decimal, de centavos, ela é sempre arredondada para menos. O que está ocorrendo com os outros municípios que estão abaixando a tarifa, na verdade, eles estão cumprindo a legislação federal que desonerou essas tarifas. De alguma forma, eles aumentaram a tarifa de uma forma inadvertida e agora estão retornando ao valor original da tarifa. Agora, a tarifa é muito fácil de se constatar e saber o quanto tem que desonerar e o quanto pode ser aumentado. Tem uma planilha, em Santos a planilha adotada é a GEIPOT, e a partir daí todos os insumos são colocados de forma que na periodicidade que você está avaliando, você chega ao valor dessa tarifa. Então, a nossa aplicação de valores de planilha, ela chega a 2,92 e a gente retorna a 2,90. Agora, a planilha em Santos, ela está desonerada conforme determinação do governo federal. Então, ela vai permanecer por 2,90 por longo tempo? Sim, a gente tem em março do ano que vem uma reavaliação de contrato, ele pode ser ou prorrogado por mais 8 anos ou uma nova licitação. O período de análise dessa última tarifa era de janeiro de 2012 até junho de 2013, quer dizer, se foram quase que 15 meses, e a gente deve permanecer com esse valor de tarifa até março de 2014. Muito bem, Humberto Salomão. A questão da tarifa, obviamente, ela favorece a população que utiliza o transporte, mas também não há um risco, por exemplo, das empresas, que são concessionárias de serviço, elas também reduzir a qualidade do serviço em função delas não poderem reajustar essas tarifas? Na verdade, Chalupi, a tarifa está sendo reajustada, porque mesmo mantendo 2,90, as desonerações que o governo federal permite nesse cálculo, você aplica os reajustes e elas se mantêm da forma que está. Então, o PIS/COFINS que era pago anteriormente, o COFIN e o INSS, que também era arrecadado nessa tarifa, ele foi desonerado. Então, o empresário deixou de arrecadar, de pagar. Logo, ele teve um aumento no seu rendimento. Se aplicando a oneração da tarifa normal do período, volto a falar, Santos, a planilha GEIPOT, da planilha GEIPOT, você chega ao mesmo valor de tarifa. Então, não é que a tarifa se mantém. O empresário, ele teve uma redução nos impostos arrecadados. Então, a tarifa ela foi realinhada e manteve o valor por causa dos benefícios que o governo federal aplicou nesse setor a partir de janeiro desse ano. Agora, presidente, a questão do dissídio para os trabalhadores rodoviários, os trabalhadores do setor, já foi aplicado? Na nossa tarifa desse ano não foi considerada o valor do dissídio de maio, e não foi até porque foi considerado o valor do dissídio de maio do ano passado. Sim. E nunca na história da CET se aplicou 2 dissídios num período tão curto de 15 meses. Então a gente pega um único dissídio para aplicar. Não foi considerado também os 30 ônibus novos que foram colocados. Então, essas foram as únicas coisas que saíram do cálculo da planilha. O transporte, quanto mais novo você tem a idade dos ônibus, isso incide numa tarifa mais alta. A nossa média de ônibus em Santos é 1,8 ano cada veículo. Sim. Então, a nossa tarifa, às vezes, ela pode parecer que é mais cara do que os outros municípios, mas os nossos veículos são muito mais modernos que os dos outros municípios. Santos hoje conta com 30 veículos com ar-condicionado, 24 veículos 6 veículos com piso baixo, dentre esses 30 veículos, e todos esses 30 veículos com Wi-Fi. O objetivo é que a gente estenda esse benefício ao longo dos anos para todos os ônibus de Santos. Agora, ainda existem algumas reclamações no sentido de compra dos cartões, né? É o que parece, apesar de ser uma iniciativa que há o consenso aí que tem que ser adotada, ainda há muita dificuldade do usuário em encontrar esse cartão, apesar dos postos, da internet, mas no dia a dia, muita gente ainda reclama porque há dificuldade de compra desse cartão. Há possibilidade de ampliar o número de pontos de venda, porque a gente tem alguns lugares no mundo que a pessoa pode comprar isso numa banca de jornal, numa casa de café, facilita, como se fosse um cartão de telefone, né, hoje é utilizado. Há essa perspectiva de se implementar esse serviço com essa amplitude? Sem dúvida, Chalubi. A gente tinha, quando foi colocado a maior grita no transporte nos últimos anos, era o fim da dupla função do motorista. Todo mundo reclamava isso. Quando iniciamos a caminhada, nós tínhamos 34 postos de venda de cartão ou recarga de cartão. Hoje são mais de 300 postos. Isso não significa que 300 é o número ideal. A gente tem que ir aferindo ao longo dessa caminhada para ver aonde a gente precisa colocar mais postos para dar mais conforto para a população. Hoje, no sistema, pagando com cartão, são 94% dos passageiros por veículo, 96%. Apenas 4% a 5% estão pagando ainda em espécie.
Então, nosso objetivo é chegar na plenitude, que ninguém mais pague em espécie, até porque o número de assaltos em ônibus mês é na ordem de 20 assaltos em Santos mês nos veículos de transporte urbano, e a gente quer zerar essa conta aí para dar mais segurança para o município que está utilizando o sistema. Uma outra coisa, nesse ano ainda a gente está revendo todas as linhas de ônibus do município de Santos. É um caso emblemático que a gente dá como exemplo, mas é um fato que fica fácil de visualizar. O cidadão que nesse momento está pegando um ônibus no Jardim Rádio Clube, na Praça Jerônimo Latese, que é ir para a Ponta da Praia, ele vai levar 1h30 de percurso. O cidadão que está pegando o ônibus na rodoviária nesse momento, que é ir para o Jabaquara, ele vai levar no máximo 55 minutos. Isso é inadmissível nos dias de hoje. Né? Então, essas linhas de ônibus, a gente vai mudar o sistema, não vai ser mais circular, vai ser troncal, vai ser de forma que a gente encurte a distância no tempo. Não no Mas percurso. isso a partir do VLT? Não, já a partir do ano que vem, viu, Chico? A gente já está... Esse estudo é um estudo demorado, que vai demandar algumas ações, porque nós vamos integrar ônibus municipal com o intermunicipal. Existe um sombreamento muito grande de linhas de ônibus intermunicipal e ônibus municipais. O VLT também, porque o VLT ele passa por um eixo que ele vai ter que ser servido por ônibus que vão, de alguma forma, fazer o deslocamento final desses passageiros. Então, com certeza, esse novo modelo vai propiciar o bilhete único, porque aí você vai pegar dois veículos de transporte para se deslocar de origem e destino, e a partir daí você vai pagar uma única passagem. Agora, existe, na questão do VLT, uma questão que está sendo bastante discutida, essas áreas onde vai acontecer o baldeamento, né? Então, o cidadão vai pegar o VLT e vai descer num determinado ponto para pegar um ônibus, né? O funcionamento desse sistema troncal é semelhante, né? Para que o pessoal possa entender. Ele vai pegar um ônibus, por exemplo, que vai circular pela praia, ele vai descer, por exemplo, na praia, na Conselheiro Neves, e vai pegar um ônibus que vai subir a Conselheiro Neves. Isso mesmo. Seria mais ou menos essa a ideia. Esses locais onde vai ser feito o baldeamento, vão ter capacidade, por exemplo, para absorver essa demanda de pessoas que vão estar descendo? Por exemplo, o VLT é uma questão que se levanta, que ele vai terminar na Conselheiro Neves, né, na esquina com a Afonso Pena, e vão descer todas as pessoas ali, que é o ponto final. E dali eles vão baldear com o ônibus para algum lugar. Não é isso? A ideia o final do VLT não é na Conselheira. A primeira etapa é na Conselheira. A primeira etapa, mas nós vamos ter uma realidade... Não, vai até o porto depois, mas a primeira etapa... A primeira fase da obra é Conselheiro até o Esplanada dos Barreiros. E duas questões, presidente, que são colocadas é a seguinte. Primeiro, são os cruzamentos que nós tínhamos no passado recente aqui, quando trafegava o trem de cargas, aquele momento em que era necessário o fechamento das cancelas, dos canais, em que havia a interrupção do trânsito, com o fechamento das cancelas. Quer dizer, vai acontecer a mesma coisa se tratando do VLT? Não. O VLT ele vem pelo canteiro central, não vai mais pela linha do trem original que a gente tem hoje ainda. Aquelas vias que são secundárias, a Vidal-Sion, que fica entre a Senador Feijó e a Ana Costa, e a Marquês de São Vicente, que fica entre o Canal 2 e o Canal 1, elas vão ser integradas a Francisco Glicério. Então, a Francisco Glicério vai ser uma grande avenida com essas vias integradas na sua largura. Até porque a base de estação do VLT vai no canteiro central. E essa base ela tem aproximadamente uns 12 metros de largura. Mas isso desde São Vicente para cá? Desde São Vicente para cá. Nos cabe nesse momento... Em São Vicente, não. Em Santos. São Vicente está mais fácil, viu, Chico? Porque se a gente observa São Vicente, a largura que eles têm existente hoje da linha do trem é mais favorável do que a que nós temos. Sim. Então, acho que eles virão pela linha do trem em São Vicente. Em São Vicente. Em Santos, quando entrou em Santos. Eles vêm para o canteiro central. Entrou na praia. Onde a antiga ciclovia da Francisco Glicério, ela não está no canteiro central, desativada? Sim. Ali vai passar o VLT. E a faixa de rolamento sentido Ponta da Praia de São Vicente vai se dar nessas vias secundárias que vão ser integradas, que é a Vidal-Sion e a Marquês de São Vicente. Sim. Ela vai ser alargada, a Francisco Glicério vai ser alargada para caber o VLT. Então, respondendo a tua pergunta, essa preocupação se vai ter cancela, o VLT não é um trem, ele é um veículo leve sobre trilhos com características de um misto de trem a bonde, né? É um metrô de superfície. É um metrô de superfície. E ele vai ter a semaforização secundária, ou seja, nos cruzamentos, 3 cruzamentos no sentido centro e 3 cruzamentos no sentido praia, eles vão estar instalados de forma a compor o sistema do VLT. Porque senão a gente ia acabar congestionando as ruas transversais ao VLT, isso não vai ocorrer.
Então, o VLT está sendo pensado de forma a minimizar o trânsito, tirar automóveis da rua, essa nova configuração do transporte da mesma forma, porque não tem outro jeito da gente melhorar o trânsito urbano se não oferecer um transporte de qualidade. O cidadão tem que acreditar na segurança do transporte, no conforto e na periodicidade do sistema. Ele tem que saber que vai chegar a determinado momento no ponto, o ônibus vai estar lá. E a partir dali ele chega no destino dele com muita tranquilidade. Aí ele deixa o carro em casa. Enquanto ele não confiar nesse sistema, ele vai continuar utilizando o seu automóvel. Eu queria voltar, presidente, à questão do cartão transporte, porque ainda tem muita gente que paga em dinheiro. E, inclusive, existe um TAC, um termo de ajustamento de conduta firmado entre a CT, a Prefeitura, a concessionária do serviço, a Aviação Piracicabana e o Ministério Público, no sentido de que as pessoas os usuários ainda podem pagar o transporte com dinheiro. Esse TAC vai até quando? Vale até quando? Até quando o usuário pode pagar com dinheiro? Olha, Chico, a gente percebe o seguinte, no mundo inteiro não existe um sistema que você tenha 100% no cartão. Para ter a fidelização do cartão, você tem que ter alguma vantagem, tem que oferecer alguma vantagem para o usuário que ele deixe de pagar em dinheiro. O que a gente está procurando fazer aqui é aos poucos e proporcionando essa fidelização. Por exemplo, aos domingos, quem tem um cartão de transporte paga 50% da passagem. O cidadão que tem um cartão de transporte hoje e não está recarregado, ele tem direito a 2 passagens negativadas. Por exemplo, eu passo meu cartão hoje, eu faço uma viagem, retorno, quando eu for recarregar, desconta 2 passagens que eu utilizei. A hora que a gente tiver o sistema integrado, a vantagem é total, porque aí o deslocamento ele vai se dar por mais de um veículo de transporte. Sim. Então, não é justo que a pessoa pague 2 vezes. Se a pessoa não tiver o cartão, vai acabar pagando 2 vezes com dinheiro. Claro. Aí a fidelização vai ser total, não tenho dúvida que vai ser total. O TAC vai até o final do ano. Até o fim do ano. Até o final do ano. Não significa que a partir de janeiro não se aceita dinheiro. O que a gente está fazendo com o Ministério Público é aferindo mês a mês o quanto que a gente está evoluindo em termos de esse percentual de dinheiro está diminuindo. O que a gente percebe é que a média vem se mantendo, desde a implantação, que foi no último dia 23 de maio, se não estou enganado. E a partir dali, essa média se mantém em 4% a 5% de pessoas ainda pagando em espécie. O objetivo nosso é que a gente alcance a plenitude do momento da implantação do bilhete único. Quer dizer que até o final do ano o usuário pode pagar ainda em dinheiro sem nenhum problema. Sim, no TAC... Agora, parece que alguns motoristas resistem. Procede isso? Nós tivemos essas informações. Não tem por que resistir, até porque o motorista ele tinha uma vantagem em fazer a cobrança. Ele tinha um extra no salário dele. Esse extra foi caracterizado no acordo coletivo. Sim. Então, não tem por que o motorista não estar recebendo em dinheiro, porque a orientação não é essa. E nós tivemos uma fiscalização na empresa para ver se efetivamente isso estava se dando. E está se dando. Eles têm aviso no quadro funcional dos motoristas da Piracicabana, de forma que eles continuem aceitando dinheiro. O que a gente percebe, e no TAC fala em excepcionalidade, a excepcionalidade já está se dando. Quando você tem um sistema que 96% pagam em cartão, os 4% já se tornam excepcionalidade. Claro. O que a gente quer agora é diminuir essa excepcionalidade no limite máximo. Peço sua licença, presidente, nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News.
gostoso de ler e bom de negócios. O pessoal da sua rua não dá chance pra dengue, hein? Não custa nada a gente fazer a nossa parte, né? Os casos de dengue estão diminuindo, mas não deixa a prevenção de lado. O SUS treinou milhares de agentes de saúde para ajudar no combate. Receba-os bem. Conte também com a sua família e os vizinhos. Vencer a dengue depende de cada um de nós. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde, Governo Federal. 8h30 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. E nesta segunda-feira, dia 1º de julho, nós estamos recebendo o presidente da CET de Santos, o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, e o colega jornalista, professor Humberto Chalub. Vamos ver agora uma pergunta de um internauta, não é isso, Paulo? Isso, Chico. É o Alexandre Lima, ele é presidente da Associação de Melhoramentos da Ilha Diana. Ele faz a seguinte pergunta: gostaria de saber do presidente da CET se já tem um projeto de melhoria para o transporte que atende os moradores da Ilha Diana e se vai implantar horários que atenda a toda a comunidade, tanto nos dias de semana quanto nos finais de semana e feriados. Então, essa demanda da Ilha Diana, ela se deu no Viva o Bairro, quando nós somos no Caruara, questão dos 15 dias. E nessa quarta-feira, depois da manhã, eu estou indo à Ilha Diana para ver essa questão do transporte. O transporte é feito através de barcas, essas barcas são exploradas por particulares que moram na própria Ilha Diana. A reclamação é muito grande em virtude dos horários e da periodicidade que essas barcas estão fazendo o trabalho. A gente vai tentar resolver isso já na quarta-feira. E de que forma o senhor pretende conduzir? Nem sei, Chico, eu tenho que ver. Eu tenho que ver porque o transporte... É que sentir de perto o problema, o transporte total, ele é oficial, mas meio informal. Porque eu não vou tratar como equipe de uma empresa, vou tratar com alguns permissionários que fazem essa exploração do transporte da Ilha Diana. Aí, Alexandre, então a presença do presidente da CET, quarta-feira na Ilha Diana. 11 da manhã, a gente 11 da manhã. Humberto. Eu queria entrar um pouco na questão que na sexta-feira a Prefeitura da CET anunciou aí um dado positivo, que é a redução do número de acidentes, né, envolvendo principalmente ciclistas, que não ocorreu uma redução muito significativa, e de maneira geral houve menos mortes nos trânsitos da cidade. Isso se deve a quê, basicamente? As campanhas que foram realizadas, as mudanças de hábitos, ou também é um resultado, por exemplo, na medida também a gente vive um paradoxo, porque na medida também que se tem mais veículos em Santos, inevitavelmente, o trânsito se tornou mais moroso. E também, eu acho que assim, se evitou, talvez, aí também, alguns acidentes em função da pessoa também não poder andar com uma velocidade... Parada não bate, né? Então, eu queria que você pudesse falar sobre esses números de redução aí e o que se deve isso, né, em função de que trabalho. Eu acrescentaria só a questão do faixa viva. Contribuiu para isso, enfim? Sem dúvida. Acho que isso daí, Chico, é um trabalho que foi feito nos últimos anos, trabalho continuado e que a gente tenta aprimorar, sem dúvida alguma. A gente não consegue um resultado desse em 3 meses, né? Esses 3 meses a gente tentou incrementar alguma coisa nova, mas é um trabalho que demonstra a continuidade de um serviço educativo que vem buscando resultados e vem conseguindo esses resultados. O Faixa Viva é um, as palestras que a gente tem dado para os ciclistas, por exemplo, o ciclista que comete alguma infração e a CET detecta e consegue retirar a bicicleta, para ele que ele tire a bicicleta novamente da CET, ele passa por um curso que é dado para ele gratuitamente. Da mesma forma, os motociclistas, a gente percebe que tem uma conscientização diferenciada. Agora, é um trabalho que não se exaure, não é que a partir daí a gente está tranquilo. A gente entende na CET que esse trabalho de conscientização tem que ser permanente. Eu acho que merecia, até em virtude dos problemas que a gente tem no Brasil por falta de conscientização, às vezes falta de cidadania, uma cadeira na escola, para que as crianças já tivessem, a partir da sua formação, a conscientização do que é ser cidadão, e um dos assuntos pertinentes é o trânsito, né? Eu faço uma comparação muito prática e as pessoas da minha geração, elas quase todas concordam. Quando começou o cinto de segurança para nós, da nossa geração, quando tiramos carta, não era necessário, até a adaptação se deu algum tempo. A garotada, os nossos filhos, quando eles começaram a tirar a carta, eles já estavam conscientizados do cinto de segurança, era automático. Então, essa conscientização, acho que a gente tem que dar de uma forma efetiva para realmente tratar esse assunto com maior tranquilidade. Agora, os números foram muito interessantes. Eu tenho aqui, percentualmente, por exemplo, você pega vítimas fatais de ciclismo,
Nós não tivemos nenhum acidente esse ano. O que se dá isso? A implantação de ciclovias nos principais eixos do município, sem dúvida alguma. Francisco Glicério, Praia, Canaúma, na Costa, Avenida Portuária, Martins Fontes, agora a Nossa Senhora de Fátima, que está em obras, a João Pessoa, que está iniciando as obras. Sem dúvida, você segrega o ciclista e dá para ele tranquilidade para circular. Um outro índice bastante interessante é as motos, 87,5% a menos de acidentes no primeiro trimestre de 2013 em relação a 2012. Isso também, eu acredito que seja uma conscientização dos próprios motociclistas. Santos, a gente reclama às vezes, mas comparado a São Paulo, Santos tem uma condição de comportamento dos motociclistas muito diferente. São Paulo é uma loucura. Você para nas grandes avenidas, o pessoal vem buzinando lá de trás e você tem que tirar o carro. Mas aqui já está começando também, né, presidente? Mas aí, Chico, o que a gente está procurando fazer nos horários de pico é aquela condição de colocar os agentes na rua. Então, por exemplo, você pega Martins Fontes na entrada da cidade, das 5 às 8 da noite, não é só a fluidez do trânsito, é também o monitoramento do comportamento das pessoas que estão circulando por ali. Por exemplo, o corredor agora, nesse horário, deve estar o corredor da Santos São Vicente. E a gente coloca ali 5 agentes na divisa São Vicente com Santos. Alguns locais que a gente está tirando carros estacionados em horário de pico, para você dar mais conforto para os motoristas, automaticamente você dá mais segurança. Caso Canal 3. Canal 3, Francisco Glicério até a Galeão Carvalhal, no horário de pico das 5 às 8, sentido centro-praia. Então, são condições que você vai dando um favorecimento para a utilização do leito carroçável, automaticamente você está dando mais segurança. Agora, há também a gente nota que anda pela cidade, existe também muitos locais onde a sinalização, principalmente de solo, está completamente desgastada. Quer dizer, em vários pontos da cidade há uma dificuldade, até para o pedestre, né, identificar quem vem de fora. Às vezes, quem está acostumado a andar na cidade não tem esse problema, mas quem vem de fora, às vezes, não vê a sinalização. Está sendo feito um trabalho de recuperação dessa pintura, porque em vários pontos está bem desgastada. Né? Realmente, nós pegamos essa sinalização de solo bastante deteriorada. É uma demanda constante. O que nós estamos priorizando nesse momento são os estabelecimentos escolares, as escolas, para fazer a faixa de segurança para a travessia das crianças. Automaticamente, ato contínuo, a gente vai para as ruas que estão sendo pavimentadas. Por exemplo, o bairro do Boqueirão, aqui no eixo da Oswaldo Cruz até o Canal 4, da Afonso Pena até próximo aqui da Nabuco de Araújo, teve uma repavimentação total. Sim. A gente tem que fazer a sinalização automaticamente. Você pega aí para as pessoas, está sendo pavimentada, Senador Feijó está sendo pavimentada. Fora essas ruas que estão tendo pavimento asfáltico novo, você tem essa demanda das outras que já está com essa sinalização apagada. O que a gente está fazendo é dentro do nosso orçamento, procurando atender as maiores demandas. Quais são? Escolares, nesse momento escolares. Ato contínuo, a gente vai tentar resolver o problema do resto da cidade. Uma curiosidade, por que essa limitação de velocidade, em alguns lugares, por exemplo, é 50 quilômetros, em outros lugares a 40 quilômetros, aí a pessoa sai daqui de Santos, ele entra na estrada. Por quê? É pegadinha isso? Não. É porque em alguns lugares que você tem 40, você está passando perto de escola. Os 50... Mas não seria melhor definir um padrão de velocidade? Porque de 40 a 50 também não existe. Se você deixa 40 o tempo inteiro, você deixa o trânsito muito lento também. Por exemplo, outro dia eu estava conversando... Porque parece pegadinha, a pessoa vendo... Ela tem que reduzir, então ela não sabe direito. Praticamente a Martins Fontes é assim, porque tem aquela escola... Fontes é assim, tem a escola Maria Patrícia. Maria Patrícia, exatamente. Então, na Epitácio, agora onde era, né, o antigo, ali em frente ao Chão de Estrelas. É 40, quer dizer, você vem num lugar que é 50, depois você pega que é 40, quer dizer, isso confunde um pouco. Não seria melhor padronizar, por exemplo? Olha, é que se você deixar tudo a 40, você deixa o trânsito muito lento. Mas o ideal qual seria? 40 ou 50 o ideal? O ideal é computar. 40 para a escola, 50 não tem escola. Eu entendo o que você está falando, Charubi, que às vezes a gente... eu entendo perfeitamente o que você está falando, mas é que se a gente deixar 40, fica muito lento. Se a gente jogar 50 na frente da escola, fica perigoso, porque eventualmente a pessoa pode não conseguir frear e você tem criança atravessando. Então tem que compatibilizar essas condições, não dá para ser diferente. E na própria estrada, a pessoa entra na estrada, tem alguns trechos, 80, depois é 70, vai para 100, 90, vai para 120. Quer dizer, você percebe na estrada, por exemplo, na Imigrantes, quando você chega no Planalto, ela está 100 ou 110, se eu não me engano, depois ela passa a 120. Depois é 90.
90 quando você está entrando na malha urbana. Então, mas aí fica uma coisa que parece pegadinha. É que são espaços diferenciados. Você está entrando na malha urbana. Não tem nada a ver com radar, não tem nada a ver com multa, né? Não. Agora, presidente, falando nisso... Não te cortando, Chico, mas o radar é uma das condições também que favorece muito a diminuição de acidentes. Sim. Porque o radar não é colocado, às vezes as pessoas falam, colocou o radar aqui para me pegar, não é para me pegar. É porque naquele local tinha muito acidente. Sim. Então, o estudo que é feito para colocar radar, onde que tem mais acidente? Coloca radar que o pessoal obedece. E você começa a perceber que com os radares, as pessoas começam a diminuir a velocidade sem dúvida alguma. Agora, os motoristas, os usuários reclamam muito daquela velha imagem, né, da indústria de multa. E agora, presidente, falando nisso, parece que determinadas multas podem ser transformadas em advertência. Mas, para isso, é o motorista que tem que verificar se no Brasil inteiro ele não tem nenhuma multa grave, para que a multa que a CET aplicou em Santos seja transformada em advertência. Quer dizer, é um processo burocrático dificílimo. Uma grande confusão. Uma grande confusão. Quer dizer, daqui a pouco o cidadão prefere até pagar a multa, porque fica tão difícil. Como é que é isso? Uma determinação do CONATRAN. Posso acrescentar só uma pergunta, né? Outra coisa também que é muito comentada. O que é feito com o dinheiro da multa, né? Porque é arrecadado, quer dizer, é um valor que não é todo mês, ele é variável. Sim, Esse dinheiro ele entra no caixa da CET para que tipo de finalidade? Então, ainda na resolução, primeiro, uma resolução do CONATRAN, que estaria entrando em vigor a partir de hoje. Sim. Dia 1º de julho. Exato. E está essa confusão realmente, porque o cidadão que tiver uma multa leve ou média durante um ano, ele pode recorrer e demonstrar que ele só teve aquela multa e essa multa não entra nem como... Ele nem paga valor, nem pede pontos na carteira. Só que o sistema não está integrado. Não tem um sistema integrado que eu consiga, por exemplo, ver a tua CNH... Mas essa multa não é apenas para Santos? Vale para o Brasil inteiro? Brasil inteiro. Brasil inteiro. E esse sistema não está integrado. Então, esse prazo está sendo postergado para dezembro de 2013. Eu acho que a ideia é correta. Porque às vezes o cidadão é surpreendido no celular e não fez infração alguma durante 12 meses, só tem aquela infração. É justo que ele tenha uma advertência antes da multa. Eu acho que é uma coisa mais... Medida justa. É justo. Claro. Só que o sistema tem que se conversar. Enquanto ele não se conversar, você não consegue resolver. Porque ele pode ter cometido essa infração leve em Santos, mas tem infrações gravíssimas em São Paulo. Sim. E aí não teria direito a isso. Aí não teria direito a isso. Então, esse formato do sistema se conversar, Chico, é uma coisa... que hoje em dia não é tão difícil assim. Mas é uma implementação de uma legislação que o sistema de trânsito no Brasil não está preparado para praticar. Então, esse prazo que está se dando, e o jornal divulga isso hoje, eu entendo que seja para que os órgãos públicos se adequem a essa realidade. E a partir de dezembro possa oferecer para o usuário do sistema público aí, de veículos, os motoristas, enfim, essa benesse que a lei dá como prerrogativa, né? Agora, respondendo o que o Chalub passa, na verdade, as multas da CET, elas devem ser aplicadas para reeducação de trânsito e para sinalização de trânsito. Ocorre que o convênio da CET com a prefeitura ainda está subdimensionado, a gente está fazendo um reestudo na prefeitura, na CET, de forma que esse convênio seja adequado às necessidades da empresa da CET. Não que a CET esteja correndo atrás de multas para pagar contas, mas parte dos recursos que a gente capitaliza em multas, a gente aplica na sinalização de trânsito e na educação de trânsito também. Mas a gente precisa melhorar muito, porque a gente tem uma demanda, Chalub, que a gente não consegue atender justamente isso que você falou no início do bloco. Sinalização de solo. Se a gente quer um trânsito mais seguro, a gente quer uma cidade mais confortável para o motorista e para o pedestre, ela tem que estar totalmente sinalizada. O que parece também, né, presidente, é que, por exemplo, a parte de comunicação, que no caso da faixa viva é um exemplo muito claro disso. Na medida em que houve uma intensificação da propaganda educativa, a gente sentiu que houve um retorno da população. A gente vê que tem muitas pessoas hoje que estão realmente parando para que o pedestre possa atravessar, a sinalização com a mão do pedestre, né? Apesar que a gente encontra muita gente ainda meio tímida ou às vezes desconhece. Existe alguma política, por exemplo, porque a gente vê que as campanhas começam, mas passa um tempo, é abandonada a ideia, quer dizer, não há uma continuidade nesse processo educativo, né? Então, a gente já tivemos vários momentos em que houveram esse esforço de se fazer campanhas educativas e depois é esquecida, deixada de lado e a coisa volta ao dia a dia.
Não existe um planejamento para que isso possa ser de uma forma contínua? Tem que ser. A faixa viva, ela continua, só que a faixa viva, ela tem poucas equipes hoje praticando esse tipo de campanha. A gente precisa estender isso pela cidade inteira. Ela começou na Orla da Praia e a gente tem a Zona Noroeste, nós temos a região do centro. Nós precisamos potencializar a faixa viva para a cidade inteira. Para isso a gente precisa de recursos. Para isso a gente precisa melhorar o nosso convênio com a Prefeitura para que possa capitalizar esses recursos e aplicar em campanhas educativas, sem dúvida alguma. E nesse convênio também se poderia pensar, se é que já não está previsto, na sinalização, nas placas das ruas, porque, de fato, muitas delas já são muito antigas, não se identificam as ruas em Santos. Essa é uma questão especialmente dos turistas, presidente. Tem razão. As ruas em Santos são muito mal sinalizadas, a identificação das ruas é péssima. Fora isso, a indicação dos circuitos que você tem que chegar em determinados destinos inexiste, né? Você tem provisoriamente alguns locais bem sinalizados, mas a cidade como um todo é uma cidade turística, que você tem demandas diárias de acesso a determinados destinos, que a gente carece ainda de uma sinalização mais eficiente. Atrás disso que a gente está correndo nesse momento, para primeiro planejar, projetar com muita tranquilidade, para o ano que vem tentar implementar esse tipo de sinalização. Muito bem, presidente, nós vamos agora para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Meu nome é Rafael Moreira, eu queria indicar o livro Gomorra, que é muito bom, é sobre a história da máfia napolitana e de um jornalista que se infiltrou durante muito tempo e conseguiu colocar tudo no papel depois. Oito horas e 48 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. E nesta segunda-feira, 1º de julho, nós estamos recebendo o presidente da CET, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves. E agora temos mais uma pergunta de internauta, não é isso, Paulo? Olha, Chico, temos uma pergunta assim, mas também temos uma atualização. A gente, durante todo o programa, a gente fica aqui conectado à internet para trazer informação diferenciada. E uma delas que acontece hoje, está acontecendo, manifestantes bloqueiam as faixas da Via Anchieta. Então, são as faixas da direita e a faixa central estão bloqueadas em sentido litoral, na altura do quilômetro 23, que fica ali próximo a São Bernardo do Campo, essa manifestação. Então, o tráfego flui pela faixa da esquerda. No momento, o trânsito está congestionado entre os quilômetros 21 e 23. No sentido São Paulo, o movimento também é intenso, trânsito lento, mas ali na chegada a São Paulo, que é normal para esse horário mesmo, na altura dos quilômetros 13 ao 10. Mas a questão maior é a manifestação ali na Via Anchieta, na faixa da direita e central, que estão bloqueadas, sentido litoral. Vamos à pergunta agora. É o Fabrício do Marapé, ele faz a pergunta ao presidente da CT. Será implantado rodízio em Santos? É uma tendência? Eu acho que não.
Acho que a gente tem outras alternativas. Santos ainda tem algumas atitudes que podem ser tomadas pela empresa que não demandam um rodízio. Por exemplo, nós percebemos que determinadas vias, a gente tem um acúmulo de trânsito muito grande em horários de pico. Fora horário de pico, nem tanto. Então, a partir daí, a gente vai proibir estacionamentos nessas vias. Por exemplo, a Austin Luiz, que hoje está um sucesso, ela é parte de um circuito. O cidadão que sai do centro e vai se deslocar, por exemplo, até a ponta da praia, ele precisa ter o circuito inteiro livre. Sim. Então, nesse momento, a gente está estudando a Senador Feijó, vai estudar a Epitácio Pessoa também, de forma que você dê uma fluidez melhor para esse trânsito. Agora, tem algumas alternativas antes do rodízio. Apesar do nosso índice ser altíssimo, 1,4 veículos por habitante, é muito alto, eu acho que Santos ainda tem algumas alternativas para a gente, antes de chegar no rodízio. Que tem uma solução que a gente nota, a ausência dos agentes da CET, nesses momentos em que o trânsito, principalmente nos horários de pico, o agente da CET ele é pouco visto nesses locais onde poderiam estar agilizando o tráfego em algumas ruas, né? O que a gente nota é que, às vezes, a questão do semáforo, ele fica fechado por um lugar onde tem um trânsito muito grande e fica aberto, às vezes, durante muito tempo, num lugar que tem pouca fluidez, né? E a presença desse agente não seria um fator importante para poder dar uma maior dinâmica para o trânsito? Eu acho que ele era pouco visto, porque ele já está fazendo isso há algum tempo. Os principais corredores, a gente já está colocando agentes em horário de pico há mais de 3 meses. E o que a gente percebe é que a fluidez aumenta em 50%, quando a gente tem agentes colocados nesses locais. E a gente está demandando principalmente horários de pico. Como eu te falei anteriormente, nesse momento, na divisa Santos-São Vicente, tem 5 agentes diariamente trabalhando, claro que sábado e domingo nem tanto, mas diariamente de segunda a sexta trabalhando das 5 da manhã até as 7, das 6 da manhã até as 7h30, de forma que a gente consiga dar fluidez no trânsito na divisa com São Vicente. No início da noite, das 5 às 8 da noite, no sentido São Paulo-Santos, na Martins Fontes, tem 7 agentes trabalhando justamente fazendo isso que você fala. Porque Santos vai passar por um momento interessante, são 49 semáforos, tempo real, que a gente vai estar instalando. A licitação está sendo publicada nos próximos dias. E os locais que vão ser atendidos vai ser a Ana Costa inteira, a Avenida da Praia, da Divisa até Alexandre Martins, e a entrada da cidade na Martins Fontes. Com isso, esses semáforos vão fazer o que os agentes estão fazendo agora de uma forma manual. No momento que a gente instalar esses semáforos, eles se autoprogramam. Conforme está o fluxo de trânsito carregado num sentido ou outro, ele se autoprograma e dá maior vazão para... A onda verde. Uma onda verde com inteligência. Com inteligência. Por exemplo, o que o Chalub está questionando é, mesmo na onda verde, às vezes está vermelho e não está ninguém passando. Esse semáforo ele vai fazer essa leitura de forma que a onda verde seja permanente desde que você tenha carros passando. Com esses 49 colocados, nós temos aproximadamente 400 semáforos em Santos. A gente já tira esses agentes que estão nesse local hoje e coloca em outros locais. E a partir daí vai melhorando esse sistema tecnológico. Presidente, falando em agentes, há um movimento dos funcionários da CET, do sindicato, da categoria, no sentido a um estado de greve, digamos assim, hoje, entre os funcionários da CET. Eles reivindicam um reajuste da ordem de 12%, a companhia parece que ofereceu a metade, enfim, está nessa fase de negociação. Há risco de termos greve no setor? Eles têm anunciado uma greve para amanhã, terça-feira. Nós estamos em conversações constantes com o sindicato, já fizemos 4 propostas de reajuste salarial. É lógico que 12% ninguém está dando, eles têm uma demanda, um passivo financeiro de salários baixos há muito tempo, que você não conserta num único ano. Isso daí tem que ser revisto ao longo de uma caminhada. Tem que haver esse entendimento. Acho que a gente tem que repor a inflação e dar algum benefício a mais, de forma que a gente vá recompondo esse salário. Nós temos feito reuniões periódicas com os operadores de trânsito, já fizemos 3 reuniões mensais, não para discutir salário, mas para discutir as demandas que eles têm, necessidades que eles têm para desenvolver melhor suas funções. O objetivo dessa diretoria é o estreitamento de relacionamento com os funcionários, de forma a gente minimizar esse tipo de problema, só que o formato, a conduta, cabe a eles. Eu acho que tem que haver uma conscientização por parte dos funcionários, de forma que eles entendam que a diretoria está no limite das suas condições, até porque o dinheiro não é nosso. A CET não é uma empresa privada que visa lucro, ela visa condições de trabalho adequadas para os funcionários e resultado para a população. Sim. E é atrás disso que a gente corre nesse momento. Chalub.
Eu queria colocar agora uma questão também que, de certa forma, gera aí uma polêmica na cidade, essa questão dos guardadores de carros, né? A gente tem em vários pontos da cidade a presença dessas pessoas, em que, inclusive em alguns lugares onde há o estacionamento regulamentado, eles acabam atuando, né, e coagindo as pessoas, né? Existe algum trabalho aí da CT prevendo? Porque, por exemplo, a gente, nos grandes eventos, é natural que as pessoas vão ao teatro, vão ao campo de futebol e é onde mais incide esse tipo de... Não tem algum trabalho que poderia ser feito, por exemplo, nesses momentos cruciais, ou mesmo na praia, quando a pessoa vai parar, às vezes o turista, né? Que possa coibir esse tipo de atuação? Ó, Shalom, eu acho que é o seguinte, a CT tem alguns locais que ela tem estacionamento regulamentado e ela não tem condição de fiscalizar o estacionamento regulamentado por falta de efetivo. Isso, de alguma forma, acelera a colocação de flanelinhas. Porque eles pegam o talonário e eles vão vender no lugar do agente da CT. O que nós estamos fazendo nesse momento é colocar estacionamento regulamentado onde efetivamente a gente possa colocar funcionários. Se não tiver funcionários, vamos desativar determinados estacionamentos regulamentados, porque senão não adianta imaginar que está tendo alguma coisa que está resolvendo um problema, pelo contrário, a gente está criando um outro tipo de problema. Esse ano nós já contratamos 40 agentes novos para a CT. Na rua nós tínhamos algo em torno de 120, hoje temos 160. Precisa ainda contratar muita gente. O que ocorre é que nosso contrato está exaurido, nós vamos ter que fazer uma nova licitação para contratar um novo concurso. Nosso contrato está exaurido? Não, nosso concurso está exaurido, de forma que a gente faça um novo concurso para contratar novos agentes. E enquanto a gente não tiver capacidade plena de fiscalizar estacionamentos regulamentados, os mais distantes, nós vamos desativar nesse momento para a gente, de alguma forma, tirar o flanelinha. O flanelinha só tem uma função, ele está vendendo o talonário da CT. E na maior parte das vezes, a população precisa ficar atenta, talonários falsificados. Tanto que a gente está mudando, impressionante, eles falsificam quase igual, não está igual. E agora nós estamos mudando, o nosso talonário vai ser tipo aquela raspadinha, justamente para não ter mais aquele negócio da caneta, que o cara põe uma caneta dando os dados do carro, depois ele apaga e vende de novo. E para não ter a falsificação tão fácil. Algumas gráficas estão falsificando talonários. Com o talonário tipo raspadinha, não são todas as gráficas que fazem. Então fica mais difícil essa falsificação. E no local de grandes eventos, aí tem que ter uma parceria de disciplinamento de trânsito da CT, mas monitoramento da Polícia Militar. Porque quem tem que coibir esse tipo de atividade é a própria Polícia Militar. Porque fica aquela impressão, né, que na verdade o cidadão está sempre, ou ele é punido porque ele estacionou no lugar errado, né? Ele tem que ser punido por isso, né? Ou ele também fica à mercê desse tipo de situação. Então, já tem os lugares clássicos, né? Então, você já vai, bom, se eu for para o Teatro Municipal, eu sei que vai ter. Se eu for para a Vila Belmiro, eu sei que vai ter. Se eu for num casamento na Igreja do Imbaré, no Valongo, vai ter. E o cara dá aquela caixinha por quê? Para não roubarem o carro dele ou não fazerem algum tipo de avaria. O que é isso? Segurança. Segurança quem é? Polícia Militar. Eu sei, mas... Então, a Polícia Militar... Sabe por quê, ô Chalub? Porque não existe uma desassociação Polícia Militar e Prefeitura de Santos. Já há muito tempo existe uma parceria e esses policiais eles são remunerados pela Prefeitura através da CT. Existe um convênio Polícia Militar e Prefeitura de Santos através da CT nesse tipo de remuneração. E a Guarda Municipal poderia atuar também nesse sentido? É que a Guarda Municipal ela pega mais, por exemplo, no Teatro Municipal caberia. A Guarda Municipal ela pega mais patrimônio público, né? Teatro Coliseu, enfim. Teatro Coliseu, sim. Locais... Mas, por exemplo, Vila Belmiro, aí Polícia Militar e CT disciplinando o trânsito. Eu acho que tem que haver, sim, essa integração, até porque a população não pode ficar à mercê desse tipo de conduta. É horrível. É uma extorsão. E outra, não existe a guarda, né? O cara pega o teu dinheiro e vai embora. Você sai do jogo, já não tem mais ninguém ali tomando conta. Exatamente. Eu acho que essa é uma questão que às vezes poderia ser colaborativa. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Presidente, nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo e chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Eu agradeço muito a sua presença, Antônio Carlos Silva Gonçalves, presidente da CT, deixo desde já o convite para uma próxima vinda. Também eu agradeço ao Chalub, a toda a equipe. E amanhã estaremos de volta, às 8 horas da manhã, em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Vocês sabem, tem coisas que teoricamente... Jornal em Foque. Apoio
Miramar Empreendimentos Imobiliários, inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.